compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas 14, do versículo 25 a seguir. O texto diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que há de se salgar? Não presta para a terra, nem para o lixo. Lançam-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Glória a Deus. Embora a leitura da palavra pareça pesada e assim com uma conotação negativa, né? As coisas que Cristo fala parece que tem uma conotação de coisas negativas. Mas de forma nenhuma. Toda a palavra de Cristo, ela é cheia de graça, de bênção, de alegria, de transformação, porque é através dela que nós somos salvos. Jesus disse aos discípulos ali em João 15, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então as palavras de Cristo, elas têm o poder de transformar, limpar, perdoar, curar as nossas vidas. Quando nós lemos textos do apóstolo Paulo, ou de João, ou Tiago, ou qualquer outros apóstolos, nós estamos vendo homens guiados pelo Espírito Santo, interpretando o Evangelho para a nossa edificação, mas são homens que estão trazendo da melhor forma possível o entendimento do Evangelho. Mas quando nós ouvimos Cristo, nós sabemos que as suas palavras são infalíveis, inquestionáveis. Ele está trazendo a verdade do céu. Ele está trazendo o caminho perfeito. A forma perfeita de alguém ser salvo, transformado. Então nós
tomar bastante cuidado e abrir o coração para entender aquilo que Cristo está falando. Em uma certa oportunidade, Jesus disse assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quando nós olhamos a palavra de Cristo, principalmente essa palavra, nós entendemos que existe um custo para sermos diferentes. Quando nós falamos custo, não envolve a questão salvífica. A salvação é de graça, ela não tem preço, ela é impagável. Ela é tão cara que ela não tem preço, então foi dado gratuitamente. Ninguém precisa pagar nada, ninguém precisa fazer nada a não ser crer para ser salvo. Mas a partir da salvação existe um caminho a ser percorrido, amado. Existem transformações que vão ou não acontecer na nossa vida, mediante a abertura ou não do nosso coração. Tudo que vai acontecer na minha vida após a salvação, agora depende do meu desejo, do meu coração aberto, do meu quebrantamento, da minha humildade, da minha consagração. Então existe um custo para ser alguém diferente. O problema é que a maioria das pessoas querem ser iguais. Porque ser igual não tem custo, basta ser igual. Por isso que no universo de milhares de crentes, de cristãos, você vai encontrar pouquíssimas pessoas que se parecem com Cristo. Não, pouquíssimas pessoas. A maioria são pessoas iguais, vivendo seus conflitos, os seus medos, as suas agonias, as suas dúvidas e os seus pecados, muitas vezes. Ser igual é muito fácil, é muito simples, não requer nenhum tipo de esforço. Basta não desejar ser diferente e você é igual. Está resolvido o teu problema. Então, ser chamado é uma coisa, é uma abertura para toda a humanidade. Toda a humanidade pode receber a palavra da salvação e toda a humanidade pode crer e receber Cristo. A partir daí é que começam as dificuldades. Eu estava lendo um pouco antes aqui em Atos dos Apóstolos e você encontra homens que eles vivem uma vida sobrenatural. É algo assustador. Eu vi Pedro e outros apóstolos serem presos. E eles foram açoitados e depois liberados. E quando a gente diz açoitado, naquele tempo, era algo muito cruel. Eles saíam ensanguentados, eles saíam torturados daquele ambiente. E a palavra de Deus diz que eles saíram se regozijando por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Não parece uma contradição, amado? Não parece uma coisa assim, fora dos padrões normais? Sim ou não? Parece estranho, né? Hoje a gente vê no mundo gospel
Se alguém ofende uma outra pessoa, ela já quer processar, já quer requerer os seus direitos, não aceita nem que falem mal dela. Agora aqui estamos lidando com homens que sofreram barbárie, sofreram prisões e se regozijaram, agradeceram a Deus por serem dignos daquilo, porque era pelo nome de Cristo. Então, daquele tempo até hoje, as coisas foram diluindo de tal forma que se perdeu esse conceito de ser uma pessoa diferente, de ser um crente na acepção da palavra, um pequeno Cristo, um mártir, alguém que vive por Cristo, mas também morre por Cristo. Irmãos, esse é o Evangelho. É que pintaram um Evangelho aí, camuflado, e a gente está tendo dificuldade para discernir o Evangelho de Cristo. Nós temos o Evangelho dos homens, né? A igreja dos homens. Mas temos a igreja de Cristo. Cristo disse assim: eu edificarei a minha igreja. Ele não disse que vai edificar a igreja de ninguém. Eu vou edificar a igreja do apóstolo tal, do missionário tal, eu vou edificar a igreja do bispo tal. Não, ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Apenas a minha. E cada um edifica a sua igreja como pode, né, irmão? Mas a igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo? São os escolhidos. São homens e mulheres que entenderam a palavra, que reconheceram a necessidade de ir além do natural, que não querem ser iguais, querem ser diferentes. Por isso Cristo disse aqui no versículo 33 de Lucas 14: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo o que, amado? Renunciar a tudo aquilo que não é gerado por Deus, que não faz parte do reino de Deus, que não é guiado pelo Espírito Santo, que não edifica, que não é cristocêntrico. Nós fazemos um monte de coisa ao longo do dia e da vida que necessariamente nem precisaríamos ter feito, que não edificou em nada, não nos ajudou em nada. E quantas coisas que nós poderíamos fazer que gerariam edificação, que fortaleceriam a nossa vida, que nos elevariam no mundo espiritual, e nós não fizemos. Poderíamos hoje ter orado muito mais, poderíamos ter lido muito mais a palavra de Deus, mas às vezes temos coisas mais importantes. Então eu quero ser diferente, mas eu não quero pagar o preço para ser diferente. Diferente é um camarada que vai abrir mão daquilo que não é tão importante por aquilo que é extremamente importante. Amém, amado? Diferente. Por exemplo, nós temos uma reunião de oração hoje, mas nem todas as pessoas foram motivadas a estar aqui para orar. Talvez no coração de alguém faça o seguinte: apenas uma reunião de oração, nem vou. Aí muitas vezes fica em casa, liga a televisão, fica assistindo alguma coisa que, irmão, não vai trazer edificação nenhuma. Então eu abro mão daquilo que pode me edificar
por algo que não vai me edificar de forma nenhuma. Então eu só quero ser igual. Igual a todo mundo. O problema de ser igual é que os iguais serão lançados num lago de fogo dos iguais. O lugar dos iguais é um lugar ruim. O céu é um lugar dos diferentes. Amém, irmão? É o lugar dos escolhidos. Quando João vê a multidão no céu, e ele percebe que existem particularidades naquelas pessoas que não se encontram no mundo. E viu uma grande multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações. E eles estavam vestidos de vestes brancas, palma nas suas mãos, símbolo da vitória. Quer dizer, eram pessoas que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus. Amém? Então veja, há um sinal, há uma marca. Paulo diz, eu trago as marcas de Cristo. Marcas de sofrimento, de entrega, de consagração, de orações. Eu não trago a marca do mundo, dos iguais. Eu trago a marca de Cristo, o diferente. E é isso que Cristo quer de cada um de nós. Que sejamos diferentes. Completamente contrários ao que o mundo é, querido. Completamente. Então nós precisamos analisar aquilo que o Cristo está falando. Então, a primeira atitude para mim ser diferente. Abrir mão de tudo que é igual. Abrir mão de ser igual a todo mundo. Eu não quero ser igual. Eu não quero fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Eu estou preparando um estudo, e no estudo a gente estava estudando sobre a igreja de Tiatira. E Cristo diz assim, você tem fama de que vive, mas está morto. Então Jesus olhou para uma igreja atuante, de congressos, de cultos, de luzes, de louvores. Não era uma igreja que estava parada, era uma igreja ativa, fazendo um monte de coisa. Diz, você tem fama, a fama que vocês têm é de quem está vivo, mas vocês estão mortos. Porque eles eram apenas iguais. E hoje eu não sei se os irmãos perceberam que parece que um vai copiando o outro, né? Começou com luzes, aí todo mundo quer pôr luzes, aí todo mundo quer pôr uma parafernália na igreja e todo mundo quer fazer tudo igual, todo mundo faz em todo lugar. E você não vê o pessoal falando, gente, vamos para o deserto, jejuar, vamos subir no monte, vamos orar, vamos consagrar, vamos evangelizar. Todo mundo quer fazer o que todo mundo está fazendo. Junta uma rodinha de gente assim, um violão e tal, e fica ali, aba, paizinho, né? Tem fama de que vive. Se você olhar assim, você vai dizer, estão avivados, estão vivos. Mas o que é que Deus vê? Corações queimando pela presença dele, corações que amam, vidas no altar, pessoas que oram, pessoas que choram,
pessoas que sofrem pelo mundo perdido. Sabe, querido, a gente vai perdendo até a sensibilidade pelo mundo que nós estamos vivendo. É tanta violência, é tanta coisa ruim acontecendo, que a gente vai ficando insensível. Aconteceu não sei o que lá, morreu 10, morreu 20, morreu 30, e a gente vai transformando as coisas num número, né? Quando anuncia um desastre de morreu de 7 pessoas para baixo, a gente perde até o interesse, né, mano? Gostoso quando fala assim, ó, morreu mais de 200, ou daquele ânimo, né, de assistir a reportagem, afinal de contas, morreu mais de 200. Ou você viu o que está acontecendo lá no tal lugar? Morrendo, quando veio aquele tempo da pandemia, foi uma glória, né, mano? Não, tinha o pessoal calculando quanto estava morrendo por dia. Então, aquele dia que morria mais gente, nossa, hoje foi glória. Morreu 3.000, morreu 5.000. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque cada pessoa que está morrendo, possivelmente ela está indo para um lugar de sofrimento eterno, que poderia ser evitado. Se um crente tivesse passado ali, se um crente tivesse anunciado, se alguém diferente tivesse anunciado para aquele igual, que existe um Cristo maravilhoso que pode fazê-lo diferente também. Amém, amado? Glória a Deus. Fazer a diferença é não fazer as coisas iguais. Nós vamos orar daqui a pouco, você pode ser igual ou diferente. É uma escolha, sabia? Irmão, é simplesmente uma escolha. Hoje eu vou orar, chorar, colocar minha boca no pó da terra e clamar por essa humanidade caída, perdida. Senhor, eu quero derramar meu coração perante a tua face. Pai, eu quero confessar a ti meus pecados, eu quero ser limpo hoje pela tua presença, pelo sangue de Cristo. É não nos conformarmos, conforme Paulo fala em Romanos 12. Não nos conformarmos, não sermos conforme o mundo. Não sermos da mesma forma. Não sei se você já viu fazer tijolo. Lá em casa, lá em São Paulo, meu pai fazia o tijolo para fazer a casa. Montou uma olaria. Ele fazia uma forma e a gente pisava barro o dia inteiro lá. Ele pegava aquele barro, colocava na forma, tinha um arco assim com arame, cortava, colocava ali, ficava tudo igualzinho. A gente ia colocar no sol para secar aquele monte de tijolo igualzinho. Por que aqueles tijolos eram iguais? Porque saiu de uma forma. Você sabia que a ideia de fazer tudo igual e montar a forma começou lá no começo do mundo, quando um homem chamado Nimrod falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tijolo, vamos fazer forma aqui, a gente faz um monte de tijolo e vai construir uma torre para chegar no céu. Antes dele, as casas, as coisas eram feitas de pedras. E pedra você não consegue colocar na forma. Por isso que a Bíblia não nos chama de tijolo, nos chama de pedras vivas. Amém, mano? Porque nós não somos da forma, não somos iguais. Pedra é tudo diferente. Só que ela é firme, ela tem uma construção forte.
Então a grande questão aqui, querido, é a escolha que nós vamos fazer. Vamos continuar assim? Todo mundo igual, todo mundo certinho, uniformizado, ou nós vamos gritar dentro do nosso coração: eu quero ser diferente. E para ser diferente, eu preciso fazer o que Cristo diz que é a maneira de ser diferente. Se você quer ser meu discípulo, na verdade ele está dizendo, se você quer ser igual a mim, negue-se a si mesmo. Porque foi exatamente o que ele fez. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua divindade. Olha do que ele abriu mão, amado, da sua divindade, da sua eternidade. Se fez um conosco, viveu como um homem, para que pudesse transformar-nos em seres espirituais, como ele. Então ele não está pedindo algo que ele mesmo não fez. Ele negou a si mesmo. Ele amou mais a Deus do que qualquer outra coisa. Lembra quando a família dele veio lá, oh, cadê Jesus? Jesus, você tem que ir lá em casa resolver uns problemas lá. Chegou lá uns IPTU, uns contas lá, nós vamos fazer uma reunião para ver como é que nós vamos pagar isso. Ele falou, quem que é minha família? Quem que é minha mãe, meu pai, meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. São todos aqueles que seguem e servem ao Pai. Esses são diferentes. Ele abriu mão de tudo, mano. Então, quando ele pede, é porque ele já fez. Amém, amado? Nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. Você sabia que desde que você se levanta até o seu deitar, você está servindo alguém? Sabia disso? Você está servindo. Cada atitude minha revela que eu estou servindo alguém. Se eu vou orar, estou servindo a Deus. Se eu vou ler a palavra, estou servindo a Deus. Vou evangelizar, estou servindo a Deus. Mas quando eu faço coisas desnecessárias, entretenimentos, coisas que eu fiz ali só para preencher aquele tempo vago. A gente imagina que tem tempo vago, mas não tem, a gente que imaginou isso. Ociosidade, frivolidade. Então eu estou servindo a outro Senhor. Então, em Romanos 6,16, Paulo diz assim, não sabeis vós que a quem vocês se apresentar para obedecer sereis servos? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, cada ação nossa, estamos obedecendo a alguém. Cada ação, cada palavra, cada atitude, estamos servindo um Senhor. Então nós precisamos, além de negar tudo aquilo que poderia ser um obstáculo para servir a Cristo, precisamos decidir a quem nós vamos servir. Por exemplo, na hora da oração você tem que decidir se você vai servir a Deus orando ou se você vai servir tua carne não orando. Sabia disso, sim ou não? Hoje eu estou cansado, estou nem conseguindo orar.
Então eu decidi obedecer o quê? A minha carne, a minha fraqueza. E, em outras palavras, ao inimigo. Porque é o inimigo que quer que eu não ore. Mas então eu decidi orar. Abrir minha boca, falar, repreender o mal, buscar a Deus. Então eu decidi servir a Deus. Então eu vou ser sempre servo daquele que eu estou servindo. Então, todas as nossas ações, atitudes, pensamentos requer que nós tomemos uma decisão. Lute. Você sabia que oração é uma guerra, uma luta? Você entraria numa guerra? Vamos imaginar que você foi chamado para uma guerra e está lá o exército inimigo atirando metralhadora, bazuca, canhão, tanque de guerra. Você entraria descalço, de short, camiseta regata, sem nenhum armamento, espreguiçando, né? Você entraria numa guerra assim? Por que não? Você vai morrer logo de cara, né? Como é que a gente entra numa guerra preparado, vestindo toda a couraça, toda a armadura de Deus? Guerra é guerra. Oração é uma guerra. A gente começa orando já fraco, né? Até a gente abaixar o joelho, se ajeitar na cadeira, meu Deus do céu. Isso quando a gente já não debruça na cadeira, e aí, até logo. É só visões, revelações, você vai voar nas asas dos querubins, vai embora, né? Não é sério isso. Eu me preocupo muito quando eu vou orar, até quando eu estou em casa, sozinho, e às vezes de madrugada, e a gente não quer fazer barulho, né, para não acordar as calopsitas que estão lá dormindo, né? E se elas ouvirem, mas elas começam a cantar, não estão nem aí. Mas mesmo assim, sabe, eu gosto de falar com força, eu gosto de chorar, eu gosto de glorificar a Deus, eu tenho muita preocupação a forma como eu estou orando. Eu gostaria que isso pudesse tomar conta também do teu coração, que isso pudesse fazer parte da sua vida. A gente percebe que se a gente parar de orar aqui, amado, quase que a coisa está nula. Meu Deus, eu sou muito preocupado com isso. Pense assim, é um exército. Eu vou orar. Eu não sei se os irmãos sabem que no exército você não se preocupa só com você, amado. Cada soldado é obrigado a se preocupar com o seu irmão que está do seu lado, da direita, na esquerda, na frente, atrás. Ele é obrigado a se preocupar não só com ele. Então você começa a orar por você e pelo teu irmão que não está conseguindo orar. Se precisar ir lá, ajoelhar perto dele, abraçar ele e falar, meu irmão, vamos agarrar aqui na oração junto. É um pelo outro. Isso é querer ser diferente. Amém, irmão? Glória a Deus. Todos os dias seremos confrontados com situações que poderão nos derrotar ou nos fortalecer, dependendo da nossa atitude. Você sabia que todos os dias nós somos confrontados com situações que poderão nos derrotar ou nos fortalecer? Depende da nossa atitude em relação a tudo que está acontecendo. Lá em Romanos 8, 36, 37, Paulo diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Olha só,
Por amor a Ti, ó Cristo, somos entregue à morte todos os dias. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio do Seu amor. Amém? Então veja, Paulo está dizendo que todos os dias ele corre risco de morte. Todos os dias. Por amor a Cristo. Mas ele está dizendo que pela atitude dele, pelo posicionamento dele, aquilo que poderia destruí-lo vai fortalecê-lo. Ele encara a vida de uma forma positiva. Quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para me guardar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Os irmãos perceberam que são pensamentos, atitudes e fala que revelam a nossa fé. Não nos deixamos abater por coisa nenhuma. Então nós enfrentamos todas essas dificuldades, mas nós vamos determinar se elas vão nos destruir ou edificar a nossa vida. Aconteça o que acontecer. Se você está em Cristo, diga, isso vai servir para cooperar com a minha edificação, meu fortalecimento espiritual. Deus está nesse negócio, mesmo que eu não esteja entendendo. Eu vou sair dessa situação fortalecido. Amém, irmão? É uma forma real de crer. Se você quer ser diferente, se você não quer ser igual, você precisa pensar como alguém diferente. Você tem que agir como alguém diferente. Amém, querido? Vai ter que orar como alguém diferente. Quando a minha atitude é correta em Cristo, não haverá barreira, vales profundos, ou nada que possa me atingir, me desafiar e me fazer parar. Irmão, entenda uma coisa. Nesse exato momento, aqui e agora, existe o Espírito de Deus para nos fortalecer, para nos guiar, e existe uma ação demoníaca para nos fazer parar. Não sei se já aconteceu contigo, de você começar um período de oração e vir pensamentos assim, isso não vai adiantar nada, Deus não está te ouvindo, para. E você sente o teu corpo esmorecer, você sente fraqueza e de repente você para. Eu lembro de já ter feito propósito com Deus, Senhor, eu vou jejuar 2, 3 dias. Aquela fé, de repente fica lá, 2, 3 horas depois vem pensamentos, para, você só vai passar fome. Não vai adiantar nada isso. Eu já quebrei jejuns na minha vida por causa de pensamentos que veio na minha mente. Eu permiti que o inimigo me roubasse de oração, de jejum, de busca. Quantas vezes, amor? E ao mesmo tempo, quando eu coloquei no meu coração que mesmo aquilo que eu estava vendo, aparentemente, era uma situação de derrota, mas eu criei que Deus poderia reverter aquilo. O milagre aconteceu. Amém? Ele tem que dar um amém para ajudar a gente aí. Para mim não desanimar que está aqui falando com os irmãos. A gente estava
Fomos ali na Arcaic, eu e os irmãos. A gente era meio repentista, né? Um pessoal lá ali do Brasil para Cristo. Vamos fazer tal coisa? A gente saía fazendo. Vamos lá na Caique fazer um culto num quintal, num lote, algum lugar? Vamos embora. Juntamos lá um violão, cantor, pregador, pegamos a perua da igreja e fomos. Chegamos ali na Caique, uma quinta-noite, e estava um frio, mano. Era junho para julho, e aquela noite estava aquele frio cortante. Chegamos num lote, um lote vazio, entramos com a perua, descemos uma caixinha de som, violão. Os irmãos fizeram a parte de louvor e coube a mim pregar. E quando chegou a minha vez, peguei a palavra para pregar, mas eu olhei no lote, não tinha ninguém. Os irmãos estavam atrás de mim, não tinha também por que eles ficarem ali na frente. Então estava eu e um lote vazio. O primeiro pensamento que veio na minha mente é: amém, paramos, recolhemos as coisas e vamos embora, né? Fazer o quê, irmão? Fala a verdade, um frio cortante. Mas veio uma palavra no meu coração: não desanime, confia somente. Amém? Irmão, preguei, trouxe uma mensagem com alegria e fiz toda a parte da pregação. Encerramos, e a gente estava juntando as coisas para colocar na perua, quando de repente uma senhorinha veio subindo a rua correndo e perguntou: quem é que trouxe essa mensagem? Me apresentaram, ela falou: o senhor pode ir em casa agora, que a minha filha está lá na cama, ela está doente, ela ouviu essa palavra e queria que o senhor fosse lá fazer uma oração por ela. Tinha alguém ouvindo, amém? Fomos lá, conhecemos a família, oramos por ela, recebeu a palavra, recebeu Jesus na sua vida. Então veja, toda a força do inimigo era para nos impedir, nos fazer crer que não valeria a pena. E eu sei que você já passou por alguma situação assim, que você diz no coração: não vale a pena. Eu sei que você já pensou, um momento antes de sair para a igreja: acho que eu não vou porque nem vale a pena. Irmão, é uma ação do inimigo na minha vida, na sua, na vida de todo mundo. Paulo fala sobre os dardos inflamados do maligno. Então nós somos atacados o dia todo dia. Todos nós. Mas quem vai decidir se aquilo vai me derrotar ou me edificar sou eu. É a minha fé. Vai, a tua fé te salvou. Creia somente. Então, diante de toda a diversidade, lutas e guerras, eu preciso decidir se eu vou ser derrotado ou não. E olha, irmão, isso é tão sério que milhares de pessoas são derrotadas todos os dias, no mundo inteiro, porque não conseguiu compreender aquela situação. Achou que aquilo era para destruir a vida dela e não sabia ela que poderia ser para a edificação da sua fé, para fortalecimento da sua vida. Então nós precisamos entender essas coisas. A vitória é o resultado de um processo árduo alcançado por poucos. Sabia disso? Lá em Apocalipse, eu estou estudando Apocalipse faz uns 4 meses, assim, versículo a versículo, palavra por palavra. E uma das coisas que mais nós encontramos em Apocalipse é: ao que vencer.
Você tinha que ter gritado isso, amado. Eu estou preocupado com os irmãos. Ao que vencer. Significa que, para mim ter vitória, ser um vencedor, eu preciso lutar com toda a minha força, com toda a minha fé, com toda a perseverança. Jesus Cristo disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Evangelho não é para os fracos, não é para os iguais, amado. É para os diferentes, os que foram fortalecidos pelo Espírito Santo, os que estão rompendo em fé, os que não se deixam abater, os que não param, não recuam, não voltam para trás. Evangelho é isso, querido. O Evangelho não é nos acomodarmos e ficarmos esperando acontecer. O Evangelho é para aqueles que querem fazer acontecer. É para quem luta, para quem guerreia, quem não aceita ser igual. Todo mundo. Precisamos entender isso, a lógica disso. Então, tudo que Cristo colocou aqui não é no sentido de tirar alguma coisa de você, transformar a sua vida numa vida insignificante. Não, amado. Ele está trabalhando na sua vida para transformar você num vencedor, num filho da glória, num herdeiro da eternidade. E ele sabe que o caminho é esse. Para quem quer alcançar tudo, tem que abrir mão de tudo. Não tem outro caminho. Então nós precisamos entender que para ser diferente há um custo. Precisamos decidir. Precisamos ter atitude. Precisamos lutar para sermos mais que vencedores. O céu é o lugar dos vencedores. Ao que vencer, ele herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, você será o meu filho, mas apenas aos que vencerem. No fim das contas, em Lucas 15:17, Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então veja, no fim das contas, Cristo abre o céu sobre a nossa vida. Ele nos convida a compartilharmos da sua própria vida. Então, se você quiser ser igual, deprimido, fraco, desanimado, não precisa nem se esforçar, né? Já está aí na mão. Se você quiser ser diferente, um vencedor, você vai ter que fazer as coisas diferentes. Vai ter que lutar mais que o igual. Vai ter que orar mais que ele. Vai ter que buscar mais. Vai ter que consagrar mais. Vai ter que querer mais. Amém, amado? Glória a Deus. Que esta palavra possa permear toda a tua alma, o teu coração, a tua vida. E eu desafio você a orar em cima desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo.